O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, por gentileza. Meus caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando a solenidade de todos os santos. Esta solenidade, ela é celebrada no dia 1º de novembro. Mas no Brasil, quando o dia 1º cai em dia de semana, então celebra-se no domingo seguinte, dada a importância deste dia. 1º de novembro se celebra antes de 2 de novembro, ou seja, primeiro celebra o dia de todos os santos e depois o dia de finados. Todos nós, você e eu, nós fomos chamados por Deus à santidade, a sermos santos. A nossa vocação primeira é esta, a santidade. Não é a vocação ao matrimônio, não é a vocação ao sacerdócio, não é a vocação para nada nesta vida, a primeira. Mas a primeira vocação é a vocação à santidade. Você foi criado para ser santo, para se tornar santo. Eu também. Cada um de nós fomos criados para a santidade. Deus nos dá vocações específicas. E vocação não é profissão. Muitos confundem. Vou fazer um teste de vocação, que é uma profissão. Não. Você faz teste de profissão, não de vocação. Porque vocação é um chamado. Profissão é para exercer algo, um cargo. E vocação não, vocação é chamado de Deus. Todos vocês têm a vocação à santidade. Eu tenho a vocação à santidade. Então eu sou chamado à santidade. Você é chamado à santidade. Assim como
Você é chamado ao matrimônio, eu sou chamado ao sacerdócio, outros são chamados ao sacerdócio, outros são chamados à vida religiosa, outros são chamados à vida celibatária. Mas todos esses chamados, estas vocações, esses chamados, eles vêm depois do chamado à santidade. E eles vêm para quê? Para nos ajudar a sermos santos. Então você se casa para ser melhor, para ficar melhor. Você se casa para ter um companheiro, uma companheira que vai te conduzir para mais perto de Deus, vai te conduzir para a santidade. É engraçado que tem casais que casam, homem e mulher, é bom especificar isso, né? Homem e mulher, que se casam e que um ou outro não permite que o outro tenha contato com Deus, que vá à igreja, que faça um trabalho na igreja, que não permite. É engraçado isto, porque a primeira vocação da pessoa é a santidade. Aí Deus lhe dá uma vocação matrimonial para alcançar essa santidade. E no casamento, no sacramento do matrimônio, não se permite que o outro busque a santidade. Não se permite que o outro realize a sua vocação santa, de santidade. O que é isto? Então, meus caros, assim também Deus me chamou a esta vocação para que eu alcance a primeira, que é a vocação à santidade. Ele me chamou para ser santo por meio do sacramento da ordem, do sacerdócio. Assim como chamou mulheres e homens para serem santos na vocação religiosa, por meio desta vocação, através desta vocação religiosa. As várias congregações religiosas existentes com os seus diversos, inúmeros carismas, elas existem como meio de santificação, como meio de santidade, para cada pessoa, cada membro, e também para santificar o mundo. Portanto, nós somos chamados por Deus dentro de uma vocação para a santidade. Poderíamos, de vez em quando, pararmos um instante, né, para refletir. Para refletir se eu estou correspondendo a esta minha vocação. Dentro da vocação que eu estou vivendo, que é um sacramento, como está esta vivência para a santidade? Você, marido e mulher, estão conseguindo viver a santidade no seu matrimônio? Vocês estão levando um ou outro para a santidade? Você, pai e mãe, dentro da sua casa, da sua família, vocês têm levado os seus filhos para a santidade, para uma família santa? Eu, Padre Newton, tenho, dentro da minha vocação, do meu chamado, exercido ela de tal forma que eu possa alcançar a santidade? Eu estou vivenciando esta santidade na minha vocação? É uma pergunta que eu faço para mim. Você da vida religiosa, da vida celibatária, você tem vivido a sua vocação, esse chamado, e eles têm te ajudado a ser santo, a ser santa? Você solteiro, você jovem, você que tem um chamado também, na sua vida de solteiro, de jovem, você tem caminhado para a santidade? Você tem buscado a santidade? Você tem lutado pela santidade?
Quando a gente fala lutar pela santidade, é lutar para que o amor de Deus esteja todos os dias presente em nós. É lutar para que nós correspondamos ao amor de Deus na nossa vida. É lutar para que a santidade de Deus esteja presente em nós. Que nós o busquemos, o queiramos, o desejemos a cada dia na nossa vida. Que nós o encontremos verdadeiramente e o encontremos como único e verdadeiro sentido da nossa vida. Deus. Sede santos como o vosso Pai do céu é santo, diz a Escritura. Assim como Jesus Cristo é santo, assim como o Espírito Santo é santo, assim como a Virgem Santíssima é santa, assim como São José é santo, assim como nós temos tantos santos na igreja que celebramos, que conhecemos e outros que não conhecemos, assim também somos nós chamados a esta santidade. Lembram do jovem rico? Da passagem do jovem rico? Que chegou diante de Jesus e perguntou: bom mestre, o que eu devo fazer para ser santo? É isso que ele queria saber. E Jesus então disse a ele: observe os mandamentos. E ele disse: isto eu já tenho feito desde a minha juventude. E Jesus falou então para ele: então faça algo a mais, busque algo a mais. Tome tudo que você tem, dê aos pobres, vem e segue-me. Ou seja, façam algo a mais na sua vida. Não se contente só com aquilo que você tem observado e você tem buscado. Também a Escritura nos diz: se te pedirem que dê um passo à frente, não dê só um, dê dois. Se lhe pedirem para caminhar 1 quilômetro, caminhe 2. Por quê? Porque para ser santo, meus irmãos, nós não podemos viver só do feijão com arroz, nem do café com leite. Mas para ser santos é necessário um algo a mais. É ir além, é querer mais, é desejar mais, é não se satisfazer só com aquilo que eu tenho buscado. Eu preciso melhorar mais na minha vida, eu preciso dar mais de mim, eu preciso sair de mim, eu preciso ser mais para o próximo, eu preciso me doar mais ao próximo, eu preciso ser menos egoísta, mas eu preciso estar mais a serviço, para que eu possa então alcançar a santidade. Não basta só você querer ir para o céu, não basta só eu querer ir para o céu, mas é necessário querer ir para o céu santo, ou seja, ser santo e entrar no céu. E nós todos aqui somos capazes disso. Todos nós podemos ser santos, todos nós. E isto é bem claro. Nós temos muitos modelos de santidade na igreja, né? Quando nós falamos do santo, nós estamos falando justamente disto, do exemplo que eles foram para nós, do modelo que eles são para nós. Pega uma Santa Rita de Cássia, por exemplo, né? A Santa Rita que viveu a sua vida dentro do casamento, ela foi fidelíssima. Ela sofreu, porque ela tinha um marido muito ruim, mas ela não desistiu nunca. Ela lutou, ela batalhou, ela rezou todos os dias, ela chorou, ela sangrou, ela sofreu, até que o marido se converte, depois morre, e ela tem 2 filhos. E ela diz a Deus: Senhor, se for para os meus filhos se perderem como o pai, e se for para eles se vingarem do pai, da morte do pai, então é melhor que o Senhor os leve. E Deus os levou, porque iriam se perder na vida. E ela vai ao convento,
não é aceita, pois o Senhor a coloca lá dentro. E lá dentro ela pede a Jesus que dê a ela a graça de ter a coroa de espinhos de Jesus. E Jesus diz: Rita, não és capaz de carregar a minha coroa de espinhos. E o que o Senhor fez? Deu um espinho da sua coroa a Santa Rita. E aquela ferida do espinho da coroa de Jesus em Santa Rita sangrava e fedia. O fedor era insuportável. Então perguntou-se por que cheirava tão mal aquele sangue. E Santa Rita, então, é revelado que era o pecado da humanidade. Aquele fedor, aquele cheiro horrível. Então Santa Rita é uma mulher comum, casada, com filho, com marido, que viveu todas as dificuldades possíveis, mas que buscou e que alcançou a santidade, que não ficou parada chorando, choramingando, reclamando e dizendo que tinha um marido horrível, que tinha filhos horríveis, que isso, que aquilo, que não conseguia nada, que rezava tanto, mas Deus não agia, que Deus não fazia, que Deus não sei o quê, que Deus isso, que Deus aquilo. Não. Não. Santa Rita, ela foi além. Ela quis amar a Deus acima de todas as coisas. E ela venceu pelo amor que ela dedicou a Deus. E ela tornou-se santa. E hoje muitos de vocês são devotos dela. E muitos de vocês conhecem melhor a história dela do que eu. E muitos de vocês têm testemunhos maravilhosos para dar a respeito dela nas suas vidas. Por quê? Porque ela nasceu santa? Não. Ela não nasceu santa, ela se tornou santa. Santa Teresa de Ávila, a mesma coisa. Teresa de Ávila já é uma mulher madura, difícil, e diz que a partir dos 40 anos é que ela teve a sua experiência profunda de Deus na sua vida e encontrou o caminho da santidade. A partir daí, mulher difícil, cheia de erros, de pecados, mas se deixou transformar por Deus ao ponto de se tornar santa e doutora da igreja. Pega um São Francisco de Assis, por exemplo. São Francisco não nasceu santo, mas tornou-se santo, de família nobre. São Francisco muito rico, São Francisco guerreiro, estava em guerra quando Deus o chamou. São Francisco se torna pobre. São Francisco, numa discussão com o pai, ele abandona a casa do pai e diz: a partir de hoje eu não te chamo mais de pai, mas chamo Pai nosso que estás nos céus. E a partir de então, Francisco foi sendo transformado. São Francisco muitas vezes teve que rolar na neve para vencer os seus pecados da carne. São Francisco se jogou nos espinhos para vencer o pecado da carne, porque é humano, porque não era santo, mas se tornou santo, se fez santo, alcançou a santidade. Pegue o São Pedro. São Pedro era discípulo de Jesus, caminhou com Jesus 3 anos, e quando Jesus está na sua maior dificuldade, São Pedro então o nega 3 vezes, o abandona, o deixa de lado. São Pedro era grosseirão, não entendia nada, queria fazer as coisas à sua maneira, não escutava, levou muitas bordoadas de Jesus justamente por isso. Jesus chegou a chamá-lo de Satanás. Mas quem é São Pedro? Quem se tornou São Pedro? Pega um Saulo de Tarso.
Saulo que se tornou Paulo, Saulo que era perseguidor dos cristãos, que é judeu, que é fariseu, que é doutor. Saulo que condenou tantos cristãos, que os levou à morte. Saulo de Tarso se torna Paulo, grande pregador, grande coluna da igreja. São Paulo se tornou santo, meus irmãos, porque ele era santo? Não, porque ele se tornou santo, tornou-se santo. Pega um santo dos nossos tempos chamado Pio da Pietrelcina. Santo Padre Pio, apesar de ter dons extraordinários, mas sofreu desde criança, perseguido pelo demônio desde criança, doente, sempre doente, voltou para casa para se tratar, para se curar, volta ao convento. No convento o diabo visita ele todas as noites, bate nele, massacra Santo Padre Pio, sofre, todas as noites ele sofre os ataques demoníacos. Dentro da sua congregação religiosa, um dos seus superiores diz que ele inventou, criou aquelas histórias, o persegue. Ele tem as chagas de Cristo nas mãos, nos pés, no peito. Ele sangra o tempo todo, ele esconde aquelas chagas. E os seus superiores o perseguem, o leva ao tribunal para condená-lo, para julgá-lo. Tornou-se santo. Tudo isso está aqui nas bem-aventuranças. Tudo isso está nas bem-aventuranças. Ninguém vai ser santo, gente, sentado numa cadeira de praia, à beira do mar, tomando água de coco e vivendo do serviço dos outros. Não. Ninguém vai ser santo vivendo a vida deitado numa rede, deitado no sofá, no ar-condicionado. Nós vamos ser santos à medida que nós nos colocamos à disposição de Deus, à medida que nós permitimos a ação de Deus, à medida que nós somos capazes de ser misericordiosos como o Pai é misericordioso, à medida que nós perdoamos como o Pai perdoa, à medida que nós amamos como o Pai ama, à medida que nós nos tornamos mansos, humildes, à medida que aceitamos o sofrimento na vida, as dificuldades da vida, a cruz que temos que carregar, à medida que nós aceitamos tudo isso, nós iremos trilhar o caminho da santidade. Quantas vezes você viu Jesus reclamar na Via Crucis? Quantas vezes Jesus reclamou do percurso que ele estava fazendo? Quantas vezes ele reclamou que a cruz estava pesada? Quantas vezes ele reclamou que eles batiam nele? Quantas vezes ele reclamou que estava doendo? Nós não vamos ver isto, nós não vamos ouvir isto de Jesus. Quantas vezes nós ouvimos Nossa Senhora reclamar que não estava suportando, que não estava aguentando, que era muito difícil, que ela tinha que ir e vir, que ela tinha que morar lá, daqui a pouco tinha que morar aqui, que tinha que andar pelo deserto, que tinha que ir não sei para onde. Quantas vezes nós ouvimos ela reclamar? Nenhuma vez o Evangelho vai dizer que Nossa Senhora reclamou. Jamais. Então isto é bem-aventurança. Isto é entender qual é o projeto de Deus, qual é a vontade de Deus, qual é o plano de Deus, o que Deus quer para nós, o que Deus quer da nossa vida. A você, que muitas vezes acha que a sua vida está sendo difícil, está muito difícil, porque lá em casa, todo mundo me atenta, porque lá em casa eu não sou amado, porque é isso, porque é aquilo, porque meu pai me rejeitou, minha mãe também. Meus irmãos, toma vergonha na sua cara.
Isso aí que você vive, isso que eu vivo, isso que nós passamos, não é nada. Não é nada. Nós precisamos dar uma resposta de amor verdadeiro a Deus. Nós vivemos aí atrás de vida fácil, atrás de prazer, atrás de coisas fáceis. E se alguém diz um não para nós, parece que o mundo acabou, e eu não quero mais viver, e eu quero morrer, eu quero me matar. Toma vergonha. Meus irmãos, isso não é santidade. A santidade é aquela pessoa que tem câncer e que diz: eu tenho fé em Deus, eu acredito em Deus, e eu vou lutar até o fim para continuar vivendo na minha fé. E aquela pessoa sai 3, 4 vezes na semana, 5 vezes, para ir fazer quimioterapia, radioterapia, passa mal, sofre, não consegue comer direito, cai os cabelos, o corpo fica dilacerado, mas ela continua ali firme, caminhando, lutando, batalhando, querendo viver. Depois tem gente cheio de saúde, cheio de vida, cheio de tantas coisas, que não quer viver mais, que quer morrer, porque o mundo não está girando em torno dessa pessoa. Que modelo, que exemplo de vida nós temos para viver desse jeito, nessa vida miserável? Talvez está faltando exemplo, modelo de santidade para nós. Olhar mais para a vida dos santos, conhecer mais a vida dos santos, assistir mais filmes de santos, saber verdadeiramente qual é o caminho da santidade. Não ser somente uma massa inerte nesse mundo, mas ser alguém que dá uma resposta de amor. Ser alguém que foi colocado aqui para executar algo, exercer algo, fazer algo de bom. E não simplesmente para vir aqui como peso e não querer fazer nada e reclamar de tudo e de todos e de Deus, porque eu não escolhi nascer. Toma vergonha, infeliz. Quantos milhões de outros poderiam estar aqui no seu lugar, mas Deus quis que você viesse, esse mundo estivesse aqui, nascesse, para você fazer a história, para você escrever uma história, para você amar a Deus, para você glorificar a Deus, para você dar glórias a Deus com a sua vida. E você fica dizendo que você não escolheu nascer. Encontra o caminho, porque você está perdido, você se perdeu. Encontra o caminho de volta, porque esse não é o caminho de Deus. O caminho de Deus é aquele que a gente olha para o alto, olha para frente e diz, como diz Joel, do capítulo 4, mesmo enfermo, eu sou um guerreiro. Não importa o que está me acontecendo, não importa o que eu estou vivendo, não importa o que aconteceu na minha vida, eu tenho uma dívida com Deus. Eu tenho uma dívida porque Ele me criou, porque Ele me trouxe aqui, porque Ele me amou, porque Ele fez tudo por mim, porque Ele me deu esse mundo para eu viver, porque Ele me colocou um monte de pessoas que eu posso chamar de irmãos. Deus me deu tanto que eu não tenho como pagar. Então eu tenho uma dívida com Ele. E qual que é a minha resposta? A minha resposta é: vou fazer de tudo para dar uma resposta de amor a Deus. Vou amar os meus irmãos, vou amar a minha comunidade, vou amar a minha cidade, vou cuidar dos meus, vou dar a vida, vou colocar a minha vida em risco muitas vezes, para que o amor de Deus passe pelo outro e chegue até ele, para que eu possa amá-lo nas pessoas, na sua criação, em tudo que ele fez. Eu preciso dar uma resposta a Deus. Não é aos homens que eu tenho que responder, mas é a Deus.
Portanto, meus irmãos, você não foi chamado para outra coisa senão a santidade. Então busque a santidade, alcance a santidade, lute pela santidade, seja santo. Não seja mais um, não seja um medíocre, não seja um hipócrita, mas seja santo. Busque a santidade, olhe para a vida dos santos, olhe para aqueles que venceram, que lutaram, que batalharam e chegaram à santidade. É tão bonito, né, a gente ficar olhando, e lá na internet, hoje a gente vê tudo, e vê no Instagram, e vê no Facebook, e vê não sei aonde, vê isso, vê aquilo. É muito bonito. Carlo Acutis, beatificado. Carlo Acutis daqui a pouco é santo, jovem, nossa, que bonito, jovem da internet. Aquele jovem da internet que é santo, chamado Carlo Acutis, é igual você. Só que ele entendeu qual é o caminho dele, você não entendeu, eu não entendi. Carlo Acutis foi além, deu a vida. Ele não usou a internet para ver pornografia, ele não usou a internet para fazer fake, ele não usou a internet para ficar se encontrando com pessoas, para vivenciar coisas abomináveis. Ele não usou a internet para ficar cultuando Satanás. Ele usou a internet para fazer o bem, para amar a Deus, para glorificar a Deus com a sua vida. Por isso ele é santo. E assim todos nós podemos ser, mas depende da escolha de cada um, e a escolha que cada um fez e faz para a sua vida. Caríssimos irmãos e irmãs, vamos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna.